Olá, vamos para mais uma reflexão. Nós somos de Cristo. É muito comum hoje em dia, nas igrejas, principalmente nas igrejas com maior número de membros e de frequentadores, que as pessoas tomem para si pastores, ministros, cantores e pregadores coaches, como exemplos de vida e também como exemplos de fé. Até aí tudo normal. Devemos realmente nos espelhar em pessoas que são de fé, que dão bons testemunhos, que dão bons exemplos como pessoas e também exemplos de caráter. Mas o que acontece hoje em dia é que as pessoas colocam esses pastores, ministros, pregadores, cantores, colocam eles acima de Jesus Cristo. E o pior, colocam em pessoas que pregam heresias, mentiras, um falso evangelho, um evangelho de barganha, do toma lá da cá, colocam a sua fé nisso, como se tais pessoas fossem capazes de acrescentar um segundo na vida de alguém, como a Bíblia já diz que nenhum homem é capaz de acrescentar ou tirar, um segundo na vida de alguém, acrescentar um segundo na vida de alguém. O ser humano, por mais letrado que seja, por mais estudioso da palavra que seja, ou por mais bondoso, ou persuasivo, ou de excelente oratória que seja, ele jamais substituirá o exemplo de Jesus Cristo. Jamais, jamais, jamais. Cristo é o exemplo de servo, de caráter, é um exemplo que nós, como cristãos, devemos imitar. Agora, o problema não é seguir aqueles que são exemplos espirituais para nós, mas seguir os enganadores, os lobos em pele de cordeiro, os falsos profetas, os falsos cristãos. Este é o problema. E na internet vemos muitos e muitos falsos cristãos. Eu ouvi uma frase que realmente cabe muito bem nos dias de hoje. Ela diz o seguinte: o falso profeta é feito para o falso cristão. É muito real isso. Os dois se merecem. O falso profeta, ele é feito para o falso cristão. O falso cristão, ele é feito para o falso profeta. Agora vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Neste versículo aqui diz o seguinte: no corpo de Cristo, que é a igreja, devemos todos estar em um mesmo propósito, buscando a mesma direção, na mesma fé. Hoje, uns estão pregando prosperidade financeira, outros usam a Bíblia e conseguem pregar bens materiais, outros pregam autoajuda, outros pregam em nome do pastor, de apóstolo, de bispo, de conferencista, outros vendem lenço ungido, outros fazem tantas outras coisas. E eu te pergunto, e Jesus, onde está? Vemos nas igrejas hoje a pregação do receba. Receba carro, receba casa, receba emprego, receba cura. Mas não vemos a pregação do arrependimento para a salvação da alma, do reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, do receba a salvação. Isso nós não vemos hoje. Vemos uma pregação onde o homem é o centro, onde as necessidades são mais importantes do que conhecer a verdadeira vontade de Deus sobre nós. Devemos prestar o culto a Deus através do nome de Jesus Cristo, em um só sentido. E qual é o sentido? A salvação da nossa vida e daqueles que nos cercam, da família, amigos e parentes. Este é o sentido de nós servirmos a Deus. Por isso Deus deixou esta palavra para nós, a Bíblia Sagrada. O versículo 12 diz: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Justamente o que acontece hoje em dia, Uma grande parte das pessoas está indo para a igreja para seguir pessoas.
estão acompanhando canais no YouTube, seguindo pessoas, e aí volta a pergunta, eles seguem os canais do YouTube e vão para a igreja não para servir a Deus, para servir a Cristo, mas para seguir pessoas. E aí eu pergunto novamente, onde está Cristo nisso tudo? Deus, Ele está aonde? Não vou citar nomes, mas pastores que existem inúmeros hoje que só falam em dinheiro, na TV, na internet. Temos uma jovem pregadora agora aí que já tem até um apelido, que é a pregadora do iPhone, né? Que ela usa aquela parábola que não sei onde tem palavra naquilo. E as pessoas choram, e as pessoas acham o máximo, né? E palavra zero. Fora toda a carnalidade que está sendo absurdamente implantada nos cultos, cheios de movimentos estranhos, cheios de simbologias, totalmente alheio à palavra de Deus, à vontade de Deus. E isso está acontecendo por quê? Porque os falsos cristãos estão seguindo os falsos profetas. Um foi feito para o outro. Paulo está alertando. Nós não somos de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de pregador que prega prosperidade, nem de profeta do iPhone. Nós somos de Cristo Jesus. Se você se enquadra neste bloco de cristãos, pare agora e reveja os seus princípios. Volte para a palavra de Deus, esqueça os falsos profetas, largue essas heresias, se arrependa e busque a Jesus Cristo da maneira simples e na obediência como a Bíblia Sagrada ensina. O versículo 13 diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Nenhum desses se entregou como expiação por nós. Assim como nenhuma outra divindade, santo ou ser se entregou por nós. Jesus Cristo sofreu na cruz. Ele não dividiu o seu sacrifício com ninguém. Ele não dividiu a glória dele com ninguém. Ele se entregou por nós com todo o amor e com toda a dor e sofrimento e com todo o seu ser. Ele não mediu esforços para nos reconciliar com Deus. Somos batizados em nome de Jesus Cristo, em nome dele, e somente por ele encontraremos a salvação. Somente ele é o provedor, o mantenedor, o sustentador de seu povo. Largue esses hereges, largue a teologia do receba e comece a adorar a Deus com o seu culto, sua vida e sua fé. Você deve entregar o seu culto a Deus. Espero que, se tiver alguém seguindo esse povo, que Deus possa tocar na sua vida para você se arrepender e voltar aos caminhos de Deus e seguir a palavra fiel de Cristo. Uma boa tarde aí a todos.